Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 11 de setembro. O Ibovespa terminou o dia com queda de 0,22%, praticamente estável, mantendo-se dentro do cenário de indefinição no curtíssimo a curto prazo, pelo gráfico intraday travado ali na respeitando a resistência de 47.500 a 48.000 pontos, e também o suporte aqui na faixa dos 45.600 a 45.270. Então, zona de suporte, zona de resistência. Para o Ibovespa sinalizar um caminho mais provável aí, seja de subida, teria que romper aqui essa região e de queda aqui para baixo, romper a região de suporte. É importante ressaltar que, como a tendência de prazo maior é de baixa, a minha leitura é que a gente teve esse movimento forte de baixa, iniciou uma correção a partir aqui desse pregão, ou seja, o pregão aqui do dia 24/8, e a partir desse ponto a gente está dentro de uma correção de toda a movimentação para baixo, ou seja, está tendo menos força para subir do que foi para cair o último movimento de baixo. Então, seguindo nesse processo, Ibovespa só vai fazendo uma correção mais lateral e ficando cada vez mais maduro para iniciar um movimento de baixo, ou seja, o caminho mais provável seria o rompimento da região de suporte, ou seja, a favor da tendência de prazo maior, gráfico semanal e gráfico mensal. Na PETR4, o pregão foi de queda de 3,89%, caiu de maneira mais forte, perdendo a mínima do pregão anterior e, consequentemente, confirmando o candle que gerou um gap, o pregão anterior que gerou um gap de baixa, aumentando a chance de perder o suporte aqui na faixa dos R$ 7,53. A semana apresentou uma queda de praticamente 10%. Foi a primeira semana que conseguiu fechar abaixo dessa região de suporte ali por volta dos R$ 8,15. Perdeu em fechamento essa região. A perda da mínima desta semana, que é de 7,59, além de aumentar bastante a chance de perda desse suporte 7,53, aumenta ainda mais a chance de escorregar mais a Petro aqui para baixo, sendo o suporte mais relevante em termos de número redondo, R$ 7,00, um pouco mais abaixo. E para reverter qualquer situação aí de perspectiva mais negativa que ela se encontra nesse momento, principalmente no curto prazo, ideal que esse ativo volte para cima desse gap de baixa, resistência válida para a próxima semana, no caso de subida, na casa aí dos R$ 8,36 a R$ 8,39. A Vale 5 terminou o pregão com queda de 2,06%, apresentando aqui um candle de reversão chamado de nuvem negra, encobrindo parte do corpo do candle anterior, um candle aí bom de alta. O fato principal é que lá no gráfico semanal a semana foi positiva, de 6,38%, quebrando a sequência de topos descendentes que essa ação tinha, principalmente aqui superando esse topo aqui anterior. Então é um sinal positivo que apresentou bastante força nesse movimento de subida. Movimentação contrária que não seja muito forte fica mais para a ponta compradora, pensando em swing trade, mas enquanto estiver esticado para cima, optando por arriscar um pouco mais contra a tendência, traz a chance de fazer essa operação contra a tendência, seja aqui no topo descendente no gráfico de 60 minutos, ou mesmo na confirmação de um pivô de baixa no G60, que viria principalmente com a perda dos R$ 15,49, aumentando a chance de escorregar para o suporte na faixa dos R$ 15 e até mesmo um gap de alta ali em aberto na faixa dos R$ 14,58. Brasil Foods terminou o dia em alta de 0,76%. Recomendei uma entrada nesse ativo em R$ 69,95, ou seja, na superação da máxima da primeira hora de pregão, que gerou aqui um engolfo de alta, padrão também de reversão de esquema de movimento de baixo para movimento de alta. Fechou um pouquinho acima do nosso preço de entrada. Ideal que essa ação gere aqui a formação de um fundo a partir do pregão de segunda-feira e gere um movimento de alta, que é essa a nossa expectativa de tentar pegar esse movimento de subida. Stop da operação logo abaixo da mínima aí do pregão de hoje. Na realidade, o pregão de hoje a mínima é 69,01, o stop está em 68,94, um pouco abaixo, risco de 1,44%, e o objetivo em R$ 71,97, que é um pouco abaixo também dessa região de dois topos aqui anteriores. Tivemos também uma recomendação dentro do que foi abordado na última análise da KLBN11, na superação dos R$ 21,40. Ela fez até as duas primeiras horas de pregão foram muito boas, acionando a entrada, a compra, que foi a recomendação aconteceu durante a primeira hora de pregão.
O ativo acionou a entrada, foi lá, se aproximou do stop e ameaçou aqui a formação de fundo no fechamento do pregão. Então seria interessante, a partir do início da próxima semana, também confirmar esse fundo, superar aqui os 21 e 24 no G60 e continuar essa movimentação para cima a favor da tendência de alta de curto prazo, caminhando para romper ali a região de 21,96. O stop dessa operação definido foi logo abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 20,84, com risco de 2,66%, e objetivo em 22,55%. O ativo tem que superar essa região aqui. Olhando agora para Ambev, a BEV3 não gerou a entrada que eu gostaria, pelo menos abriu com gap, fiquei aguardando ali alguma sinalização mais interessante de subida para cima desse gap. Então não efetuei a compra através de um fundo ascendente no G60, até porque não gerou algo, pelo menos que atendesse aos meus critérios, mas fico aí ainda atento a uma possível entrada na próxima semana na ponta compradora na Ambev, preferencialmente que ela respeite aqui essa região dos 18,55, e a entrada mais simples seria no rompimento dos 19,13. BVMF3, olhando um pouco para a ponta vendedora, o ativo está um pouco travado, indefiniu no curto prazo, fez esse movimento aqui para cima e traz a chance de montar um topo descendente se perder a mínima do pregão de hoje, seria R$ 10,48, caso ela venha fazer isso. Se vier a fazer isso, abre a possibilidade de abrir uma venda a favor desse topo descendente, visto que pelo gráfico semanal a tendência é de baixa, e até agora eu pelo menos leio dessa forma a movimentação do preço, apesar dela ter vindo aqui com esse único candle. Para mim fez um movimento nesse sentido, e aí poderia cair novamente fazendo aqui respeitando a sua tendência de baixa. Então esse seria o meu interesse em cima de BVMF3. E os em Minas, que deu uma arrancada aqui nessa semana, alta expressiva, superior a 34%, rompendo também a sequência aqui de topo descendente. E com essa forte alta traz um cenário mais para a ponta compradora após, logicamente, alguma correção do preço, mas o destaque principal aqui seria mais para a ponta vendedora, para quem opera contra a tendência, aceitando aí um risco um pouco maior, visto que o ativo está bem esticado para cima. Olhando a possibilidade de entrada seria ou através aqui de um simples topo no G60, preferencialmente no início de um determinado pregão, tentando pegar a movimentação para baixo, por exemplo, para buscar uma região aqui de 4,34 até uma região de 4,24, e a outra situação também através de topo descendente, que seria no G60 aqui, algo que eu comentei parecido no gráfico da Vale 5. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, tenha um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.